No vídeo de hoje, vamos falar sobre equações exponenciais. Temos o seguinte enunciado geral: resolva, em R, as equações exponenciais abaixo. Item A. 2 elevado a x é igual a 64. O princípio básico da resolução de uma equação exponencial é tornar as bases de ambos os lados da equação iguais. Então, neste caso, podemos fatorar o 64. A fatoração do 64 se torna 2 elevado a 6. Então, escrevemos 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. Nesse momento em que percebemos que as bases são iguais, podemos simplesmente igualar os expoentes. E aí ficamos com x igual a 6. Portanto, a solução para esta equação é S igual, abre chaves, 6, fecha chaves. Item B. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 igual a 32. Neste caso, temos que usar a propriedade de multiplicação de potências de bases iguais. Nessa propriedade, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, ficamos com 2 elevado a x mais 2, igual, já aproveitamos e fatoramos o 32, ficando com 2 elevado a 5. Como temos bases iguais, consequentemente, os expoentes são iguais. Então, ficamos com x mais 2 igual a 5. Ou seja, x igual a 5 menos 2. E 5 menos 2 resulta em 3. Então, ficamos com x igual a 3. Sendo a solução para essa equação, S igual, abre chaves, 3, fecha chaves. Item C. 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x mais 1, mais 10, igual a 40. Neste caso, vamos aplicar a propriedade das potências de bases iguais, mas de modo reverso, ou seja, aquele 3 na x menos 1, podemos separar em 3 na x dividido, ou seja, na forma de fração, sobre 3 elevado a 1. Lembrando que, quando temos divisão de potências de bases iguais, conservamos a base e diminuímos os expoentes. Isso quer dizer que, se temos uma subtração no expoente, podemos fazer de modo reverso a transformação numa divisão, no formato até de fração. E aí temos o segundo termo, 3 elevado a x mais 1. Quando temos uma multiplicação de potências de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Aqui, nós temos uma soma no expoente, então podemos transformar numa multiplicação de potências de bases iguais dessa forma. 3 na x vezes 3 elevado a 1. E o mais 10 vamos passar para o outro lado, e ficaremos com igual a 40 menos 10. Organizando a equação, ficamos com 3 elevado a x sobre 3, mais 3 vezes 3 elevado a x igual 40 menos 10 resulta em 30. Agora, vamos usar um artifício. 3 elevado a x vamos chamar de y. Então, trocamos todos os 3 na x por y. Ficamos com y sobre 3 mais 3y igual a 30. O MMC aqui será 3. Então, colocamos o traço da fração igual o traço da outra fração e o 3 embaixo dos dois traços. E agora fazemos o nosso procedimento de dividir e multiplicar. 3 dividido para 3 resulta em 1. 1 vezes y fica y. 3 dividido para o 1, que está embaixo do 3y, fica 3. E 3 vezes 3y fica mais 9y. 3 dividido para o 1, que está embaixo do 30, fica 3. E 3 vezes 30 totaliza 90. Então, escrevemos 90 aqui. Como temos uma fração de cada lado e os denominadores são iguais, podemos continuar simplesmente com a parte de cima da fração, ficando com y mais 9y igual a 90. Y mais 9y totaliza 10y. Então, ficamos com 10y igual a 90. O 10 está multiplicando, passa dividindo.
ficamos com y igual a 90 sobre 10. E 90 dividido para 10 fica 9. Então, ficamos com y igual a 9. Mas não terminamos. Temos que ter em mente que queremos o resultado para x. Nesse momento, só temos o resultado para y. Então, voltamos naquela igualdade que tínhamos feito anteriormente no artifício. 3 elevado a x é igual a y. Agora que sabemos o y, escrevemos 3 elevado a x é igual a 9. Fatoramos o 9 na base 3 e ficamos com 3 ao quadrado. Portanto, 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado. E agora que as bases são iguais, os expoentes são iguais. Portanto, x é igual a 2. Ou seja, a solução para esta equação é S igual, abre chaves, 2, fecha chaves. Item D. 2 elevado a x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a 1. Temos que transformar aquele 1 numa potência com base 2. E aí, temos que lembrar do seguinte. Qualquer número real não nulo elevado a zero resulta em 1. Ou seja, qualquer número real que não seja o zero elevado a zero, teremos como resultado 1. Portanto, podemos transformar aquele 1 em 2 elevado a zero. Ficando com 2 elevado a x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 2 elevado a zero. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a zero. Vamos resolver essa equação do segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o a é 1, o b é 4 e o c é 3. Ficamos com delta igual, entre parênteses, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta é igual a 16 menos 12. E 16 menos 12 totaliza 4. Então, ficamos com delta igual a 4. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso sobre 2 vezes o a. Então, ficamos com x igual menos, entre parênteses, o b, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Ficamos com x igual menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Nesse momento, teremos um x1 que será igual a menos 4 mais 2, tudo isso sobre 2. Menos 4 mais 2 totaliza menos 2, sobre 2. E menos 2 dividido para 2 totaliza menos 1. Também teremos um x2, que será igual a menos 4 menos 2, tudo isso sobre 2. Menos 4 menos 2 fica menos 6, sobre 2. E menos 6 dividido para 2 fica menos 3. Sendo a nossa solução igual, abre chaves, menos 1, menos 3, fecha chaves. Item E. Entre parênteses, x menos 1 elevado a x ao quadrado menos 1, igual a 1. Podemos transformar aquele 1 da seguinte forma. Ficamos com, entre parênteses, x menos 1 elevado a x ao quadrado menos 1 igual a k elevado a zero. Só que aqui temos um detalhe importante. O k tem que ser diferente de zero, ou seja, a base não pode ser igual a zero. Isso quer dizer que temos que pegar aquele x menos 1 e colocar diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 1. Com relação ao expoente, temos que x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a zero. Então, ficamos com x ao quadrado menos 1 igual a zero. Ou seja, x ao quadrado igual a 1. Se está ao quadrado, pode passar para o outro lado mais ou menos raiz quadrada. Então, ficamos com x igual a mais ou menos raiz quadrada do 1. Ou seja, x igual a mais ou menos 1. Ou seja, para o expoente ser zero, podemos usar os números 1 ou menos 1. Então, escrevemos estes dois números aqui, menos 1 e 1.
Só que temos que levar em consideração que não podemos ter o 1 como resposta, tendo em vista que ele zeraria a base. Portanto, podemos riscar o 1. Ou seja, a nossa resposta é composta apenas pelo menos 1. Então ficamos com solução igual, abre chaves, menos 1, fecha chaves. Esse foi o nosso vídeo sobre equações exponenciais. Espero que tenham gostado e até a próxima!